Muito boa noite a todos, estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita, esse que é o nosso 47º programa. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui reunidos. Hoje não contaremos com a presença do nosso querido Paulo Neto, que está em viagem, mas o nosso convidado está aqui já nos aguardando, que é o Marcos de Mário, que vai falar de um tema que está bem dentro da proposta do nosso programa. Afinal, o nosso programa se chama Polêmica Espírita. Então, nós temos que trazer aqui os assuntos realmente que trazem suas controvérsias, suas diferenças de opinião dentro do movimento espírita. Então, boa noite, Marcos de Mário. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É um prazer fazer parte do programa e que possamos esclarecer mais um tema ligado à nossa doutrina espírita. Com certeza, o tema de hoje é espiritismo ou kardecismo. Isso realmente tem dado o que falar já há bastante tempo, né? Essa controvérsia toda aí. Tivemos a oportunidade de conhecer o Marcos e seus estudos, né? Ele que é um divulgador espírita que, embora seja do estado de São Paulo, já mora há muito tempo no Rio de Janeiro, né? 45 anos, né, Mário? Verdade, 45 anos. Passou mais carioca do que paulistano, né? Sim, já há bastante tempo por aqui, né? Eu que também falo aqui de Niterói. E antes dele começar, ele, além de um ativo divulgador espírita, ele tem cerca de 6 livros publicados, é isso, Mário? Fala um pouquinho para a gente dos seus livros, por favor. Atualmente estou com 37 livros publicados. Bastante. O mais recente é este aqui, que eu estou mostrando agora aqui na tela, lançado pela Casa Editora O Clarim, lá de Matão, O Ser e o Existir na Visão Espírita. Eu tenho tanto obras, 37 é o conjunto das obras espíritas e aquelas não espíritas ligadas à área da educação, que é a minha grande atuação. Então, atualmente, 37 livros. Sim, eu me equivoquei por causa dos 6, porque ele me mandou pelo WhatsApp uma divulgação, né, dos livros dele, e eu achava que estavam circunscritos ali, aqueles 6 ali. Muito legal, muito legal. E como é que as pessoas fazem aí para adquirir esses seus livros? Bom, todos os meus livros estão disponíveis normalmente nas livrarias, tanto físicas quanto virtuais, mas alguns livros eles estão com exclusividade, porque são e-books, né, são livros digitais, então eles estão com exclusividade na Amazon. Então, basta você acessar amazon.com.br e você tem acesso aos livros digitais, mas também os livros físicos lançados pelas diversas editoras. Que maravilha, bom demais. Então, Marcos, vamos, né? Eu vou passar a palavra para você. A gente vai aqui, né, conversando, você vai fazer a sua exposição, e ao final, né, ou mesmo dependendo aí das perguntas, do encaminhamento, a gente vai levando para você as perguntas dos nossos internautas. Então, com você a palavra. Muito obrigado, Arthur. Então, espiritismo ou kardecismo? E como você bem colocou agora no início, esse já é um tema antigo dentro do movimento espírita, sobre o qual nós temos, claro, um entendimento a nível cultural, porque nós sabemos que a cultura brasileira é uma cultura sincrética, né? Há todo um sincretismo aqui no Brasil, desde a colonização portuguesa, chegada de franceses, holandeses, a cultura indígena, depois a cultura dos negros trazidos da África através da escravidão, infelizmente, uma mancha social e histórica muito grande da nossa nação, e o catolicismo, que vigorou como religião oficial durante muito tempo, tanto na época do Brasil colônia, do Brasil império. Isso só foi acabar realmente com o Brasil república. Então, quando o espiritismo começa a adentrar ao Brasil, e isso ainda
pegando o Segundo Império Brasileiro, com a figura do nosso Dom Pedro II, foi quando as obras de Kardec começaram a chegar, vindas da França, as primeiras traduções dos textos começaram a acontecer. Lá em Salvador, Bahia, lançaram, né, o Luiz Olímpio Teres de Menezes, lançou a revista O Eco de Além Túmulo, e aí começou a traduzir os textos de Kardec, e assim a coisa foi evoluindo. O espiritismo, ou melhor dizendo, os espíritas iniciantes, os primeiros adeptos, já encontraram toda uma cultura religiosa, tradições, crendices, uma série de coisas estabelecidas já aqui no nosso Brasil. Os nossos queridos irmãos que vieram da escravidão e que começaram, então, a se lançar no campo da Umbanda, do Candomblé, os terreiros que ficavam nos subúrbios das grandes cidades, como Salvador, o Rio de Janeiro, São Paulo e assim por diante. Mas eles eram mal vistos, porque se considerava que eles faziam feitiçaria, magias, essa coisa toda. Mas, a bem da verdade, digamos que na cidade aqui do Rio de Janeiro, os nobres, as ocultas, durante a noite, iam para os terreiros, por via das dúvidas, por que não pedir a proteção de um pai de santo? Claro que no domingo ia na missa, na Igreja Católica, mas... E essa mistura aqui no Brasil acabou envolvendo também o espiritismo. Os nossos irmãos umbandistas, candomblecistas e assim por diante, pouco a pouco, ao verem que o espiritismo já se alargava aqui no Brasil, já crescia, e que os espíritas eram vistos com mais respeito, eles começaram a utilizar o termo espírita para também fazer a sua identificação. É normal, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, você está andando pela cidade e ver ali, por exemplo, né, Templo Espírita Pai de Ogum. Aí você vai, é um centro espírita. Não, não é um centro espírita. É um templo umbandista, que nós respeitamos totalmente. Como encontramos na codificação, toda religião, toda crença que leva o ser humano ao bem, ela é importante, ela tem a sua importância. Então, começou por aí. Nós, espíritas, para podermos explicar o que era uma coisa e o que era outra, deixamos que, popularmente, o centro espírita, representante legítimo do espiritismo, começasse a receber alguns adjetivos. Então, para fazer essa diferença do templo de Umbanda, nós começamos a deixar que crescesse o centro espírita de Mesa Branca. Eu sou espírita. Aí a pessoa olha e para você explicar, de Mesa Branca, ou espírita kardecista, né, para dizer que você segue o conteúdo das obras assinadas por Allan Kardec. Mas esses dois adjetivos, eles estão equivocados. Aliás, vou contar aqui uma história muito interessante. Essa questão de centro espírita de Mesa Branca. Tá? Na verdade, as mesas não são brancas. É que nós acostumamos a ver a mesa com uma toalha branca sobre ela. Mas, certa vez, aqui mesmo do Rio de Janeiro, fui fazer a palestra como convidado numa casa espírita, e eles tinham reformado o salão, e para não usar mais toalha, porque toalha você tem que trocar, você tem que lavar, e aquela coisa toda, eles resolveram, então, colocar fórmica branca na mesa. Quem conhece fórmica sabe que ela é facílima de limpar, que não tem nenhum problema. E eu, quando olhei aquilo, eu não resisti e tive que brincar com a situação e disse, olha só, minha gente, eu já percorri boa parte do Brasil fazendo palestras no movimento espírita, e eu não sabia que o Centro Espírita de Mesa Branca estava aqui no Rio de Janeiro, que eu não precisava ter viajado tanto para encontrá-lo. Mas, obviamente, que isso é só uma brincadeira, porque é uma mesa de madeira, como qualquer outra.
E o grande problema que começou a surgir foi essa questão, então, de ser um centro espírita kardecista, e automaticamente eu ser espírita kardecista. Ou, como alguns têm agora falado, eu não sou mais espírita, eu sou kardecista, porque eu não sigo mais o espiritismo brasileiro. Arthur e queridos internautas, eu estou procurando esse tal de espiritismo brasileiro que eu não conheço. Eu conheço o movimento espírita brasileiro, mas eu não conheço uma doutrina com esse nome, espiritismo brasileiro. E muitos espíritas têm confundido uma coisa com a outra, ou seja, a doutrina com o seu movimento representativo feito por nós, os seres humanos, que somos espíritos atualmente reencarnados. É claro que o movimento espírita possui falhas, porque nós somos falhos. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. O movimento espírita pode melhorar? Sem nenhuma dúvida. Mas já vem realizando boas coisas? Também não temos dúvida quanto a isso. De vez em quando, nós nos desiludimos, né, com algum dirigente espírita, com alguma instituição espírita. É fato. Isso acontece. Mas nada disso tem a ver com a doutrina. O espiritismo não se mistura com o movimento espírita feito pelos homens. Nós aqui temos que estudar cada vez melhor o espiritismo para melhor compreendê-lo e melhor aplicá-lo na nossa vida. E aí, então, a discussão gira em torno dessa questão. E aí? Kardecismo ou espiritismo? Bem, espiritismo significa doutrina dos espíritos. Kardecismo significa doutrina de Kardec. Bem, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, lançou uma doutrina própria. Ele é o chefe do espiritismo. Ele é o criador do espiritismo. Então, vamos trazer a todos, a partir de agora, a nossa pesquisa feita nas próprias obras assinadas por Allan Kardec. E vamos iniciar com o Livro dos Espíritos. Não sei se você, Arthur, e demais que estão aqui nos assistindo, já pararam para pensar no título dessa obra. O Livro dos Espíritos. Esse título é muito significativo. Kardec, no título, já está dizendo que a obra foi feita pelos espíritos. Mas vamos passar a palavra, então, a Allan Kardec, começando pela primeira página do livro, que é aquela página que abre todo e qualquer livro, tecnicamente é chamada de frontispício ou página de rosto, que a maioria pula, né? Porque a maioria já vai lá para o conteúdo e esquece que essa página é importante porque traz as informações básicas sobre a obra. E Allan Kardec publicou nessa página inicial o seguinte, vou ler o que está escrito lá. O Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns, recebidos e ordenados por Allan Kardec. Então, olha só, na página de rosto, a página que abre o Livro dos Espíritos, já está a informação. Os ensinos que compõem a doutrina foram dados pelos espíritos superiores. E esses ensinos foram recebidos e ordenados por Kardec. E é ele mesmo que escreveu isso, o próprio Kardec. Mas será mesmo? Vamos ao conteúdo, então, da obra. Vamos a uma parte que também muita gente pula, que é a introdução. Muita gente acha que a introdução de livro é muito chata, né? Você já quer logo ler o conteúdo,
não quer saber de nada quem está fazendo a apresentação da obra. Mas a introdução é escrita pelo próprio Kardec. E ela é muito importante, porque ele estabelece uma série de parâmetros para entendermos o Espiritismo. Então, logo no item 1 dessa introdução, diz então aqui Kardec: para as coisas novas, necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma significação bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-las à doutrina dos espíritos. Opa, temos que parar aqui. Como é que é? Aplicar ao quê? A doutrina dos espíritos. Olha só, ele não usou nem a palavra espiritismo, nem as palavras doutrina espírita. Aqui ele afirma que é doutrina dos espíritos. Daí, então, vai surgir espiritismo, doutrina espírita ou espiritista. Mas tem mais nessa introdução. Vamos ao seu item 17. Então, item 17 da introdução do Livro dos Espíritos. Palavras de Allan Kardec. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, etc. Nem vou ler o resto. Então, a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, os desencarnados. Como Allan Kardec diz que essa é a verdadeira doutrina espírita, então existe uma falsa doutrina espírita. Mas que falsa doutrina espírita é essa? São as formulações, os enxertos, que de vez em quando nós formulamos. Mas alguém já vai dizer: mas Marcos, eu, você, todos nós, somos também espíritos. Mas é claro, sem nenhuma dúvida, eu sei que vim do mundo espiritual pelo nascimento e sei que vou retornar a ele pela morte. Todos nós somos almas ou espíritos. Mas Kardec aqui está se referindo explicitamente aos desencarnados, não a nós que estamos aqui encarnados e que podemos perfeitamente nos equivocar. Então, o espiritismo, ele está nos ensinos dos espíritos. Nós não saímos da introdução do Livro dos Espíritos por enquanto. E já vimos que Kardec, por 3 vezes, afirma que o Espiritismo é uma doutrina que tem a sua origem nos ensinos dos espíritos e dos espíritos superiores. Ele fez questão de fazer isso. Para encerrar aqui o Livro dos Espíritos, vamos agora à sua conclusão. Ou seja, depois da última pergunta e resposta, tem uma conclusão. Muita gente também acha chato ler essa conclusão, né? São vários itens. Nós espíritas precisamos entender, como diz, aliás, Allan Kardec, que não se aprende o espiritismo brincando. Não se aprende o espiritismo apenas e tão somente assistindo palestra no Centro Espírita ou esta live. É preciso estudar com método, com profundidade. E aí, então, a conclusão do Livro dos Espíritos é muito importante. Lá no item 6, Allan Kardec diz o seguinte: o Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém se pode dizer seu autor, porque ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões. Então, o Espiritismo não é obra de um homem. Então, nós não podemos dizer que Allan Kardec é o criador do Espiritismo. Não podemos afirmar que ele é o chefe do Espiritismo. Ele foi bem claro aqui. O Espiritismo não é obra de um homem. Bem, é só isso? Kardec não falou mais nada no resto das suas obras? Falou.
Nós vamos começar pela Revista Espírita, que muita gente desconhece. E a Revista Espírita é importantíssima, porque ela foi, durante 12 anos, o laboratório experimental da própria doutrina, porque Allan Kardec lançava os textos, as mensagens dos espíritos, mensalmente na Revista Espírita, que circulava por toda a Europa e também aqui pela América. E ali ele recebia as correspondências, todo mundo conversava com ele ia trocando as ideias e conseguindo elaborar melhor a própria doutrina junto com os espíritos. Pois bem, vamos pegar o volume de novembro de 1864 da Revista Espírita. Allan Kardec, nesse ano, ele havia feito uma viagem de divulgação do espiritismo à Bélgica. Para quem não sabe, a Bélgica faz fronteira com a França. E ele visitou as cidades de Bruxelas e Antuérpia, que já possuíam grupos espíritas. E aí, ele, então, publica na Revista Espírita, de novembro, então, de 64, um texto com o título O Espiritismo é uma ciência positiva, que, na verdade, é a transcrição do discurso que ele fez para os espíritas da Bélgica. O início do discurso é o seguinte: ele está explicando o que é o espiritismo e diz assim: tal é, em resumo, senhores, o ponto de vista sob o qual se deve encarar o espiritismo. Nesta circunstância, qual foi o meu papel? Nem o de inventor, nem o de criador. Vi, observei, estudei os fatos com cuidado e perseverança, coordenei-os e lhes deduzi as consequências. Eis toda a parte que me cabe. São palavras do próprio Allan Kardec. Ele escreveu o discurso, ele fez o discurso e publicou na Revista Espírita, afirmando que o papel dele foi de ver as comunicações, observá-las, ordená-las, estudar as suas consequências. Mas os ensinos foram dados pelos espíritos. Ele não inventou nada. E, aliás, ele é bem claro aqui quando ele diz que o papel dele não foi nem o de inventor, nem o de criador. Então, ele não inventou e nem criou o espiritismo. Mas tem mais. Revista Espírita de setembro de 1867. É o texto Caráter da Revelação Espírita, que depois, com algumas modificações, vai ser publicado no livro A Gênese, no ano seguinte. Bem, é um artigo extenso e ele faz as seguintes considerações. Ele diz que a terceira revelação, que é o Espiritismo, tem por característica ser uma revelação coletiva, ao contrário da segunda revelação, que é personificada em Jesus, e a primeira revelação personificada em Moisés. E aí ele, então, diz o seguinte: a terceira revelação, o Espiritismo, ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Aliás, eu já ouvi gente falando que Kardec é o profeta do Espiritismo. E ele acabou com isso aqui nesse artigo. Mas, para não deixar dúvida, ele fez uma nota. Essa nota ele não publicou no livro A Gênese. A nota está publicada apenas e tão somente na Revista Espírita. E na nota ele explica o seguinte: o nosso papel pessoal no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a operar-se é o de um observador atento, que estuda os fatos para lhes descobrir a causa e tirar-lhes as consequências. E um pouquinho mais à frente dessa nota, ele diz o seguinte:
sem nunca nos considerarmos chefe da doutrina, nem procurarmos impor as nossas ideias a quem quer que seja. Bem, fica bem claro nos próprios textos de Allan Kardec que ele não inventou a doutrina, ele não criou, ele não pensou a doutrina, nada disso. Ele trabalhou com os espíritos que se comunicaram através de dezenas de médiuns. Ele, então, coletou os ensinos dos espíritos, organizou esses ensinos, debateu com os próprios espíritos para os maiores esclarecimentos, deu, então, um corpo de doutrina a esses ensinos e publicou as obras lançando o Espiritismo. Esse trabalho de Allan Kardec é um trabalho hercúleo, gigantesco. Ele merece todas as nossas homenagens. Mas ele foi muito claro. Eu não criei o Espiritismo. Eu fiz o trabalho material, coletando o ensino dos espíritos. A doutrina é deles. Mas alguém, quando eu publiquei o meu artigo sobre isso, entrou em contato e disse o seguinte: mas acontece que as obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno, a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, tudo isso está registrado lá na Biblioteca Nacional de Paris, em nome de Allan Kardec. Portanto, ele é o autor das obras. Bom, esse raciocínio é muito simplório. Entendamos que a lei, tanto na época de Kardec, quanto atualmente, lá na França, aqui no Brasil e em todos os países do mundo, a lei civil não reconhece a existência dos espíritos, dos desencarnados. Pela lei, o médium, se for o caso, ou ele, que é o organizador desses ensinos, é considerado o autor da obra, pura e simplesmente. E ele tem que fazer o registro dela do seu nome. Não tem como escapar disso. Mas o Espiritismo recomenda aos médiuns, porque a obra, na verdade, é dos espíritos, que os médiuns, então, façam a doação dos direitos autorais a instituições filantrópicas. Porque, se não fui eu que escrevi, eu, Marcos Demário, mas foi aqui o meu guia espiritual João, a obra é dele, não é minha. É claro que quando eu chegar aqui na Biblioteca Nacional, aqui no Brasil, eu vou ter que registrar no meu nome. Porque a Biblioteca Nacional não vai aceitar que eu registre em nome do João, o Espírito. Porque isso não é reconhecido. Mas como eu sei que eu só fui o médium, o intermediário, então o que eu vou fazer? Vou doar os direitos autorais da obra para uma instituição filantrópica, para a própria editora espírita, que também vai canalizar aí os recursos da obra a essas atividades beneficentes. Então, esse argumento que as obras estão registradas em nome dele não tem nexo. Estão registradas em nome dele porque ele tem que obedecer à lei. Não tinha jeito. Mas ele deixou bem claro, os livros não são dele. Esse conteúdo todo não é dele. Mas não tem muito texto do próprio Kardec? Sim, claro que tem. As notas, por exemplo, no Livro dos Espíritos, textos nas outras obras, que ele mesmo elaborou, mas sempre sob a supervisão dos espíritos superiores. Para nós terminarmos aqui de vermos as próprias obras da codificação, já vimos o Livro dos Espíritos, vimos a Revista Espírita, mas tem o Livro dos Médiuns, que é a segunda obra do Espiritismo. Na introdução, e eu recomendo veementemente que todo mundo leia a introdução, aliás, prestem atenção logo no primeiro parágrafo, que não tem nada a ver com o nosso tema, pelo menos não diretamente, mas que é muito importante, quando Kardec diz aqui: diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita
decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Kardec escreveu isso em 1861, 4 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, e ele já estava sofrendo na pele a falta de estudo dos adeptos do Espiritismo. Pois bem, o Livro dos Médiuns teve a primeira edição, que foi revisada, e aí saiu a segunda edição, que é considerada a definitiva. Então, na introdução da segunda edição, diz Allan Kardec, esta segunda edição foi bem melhorada, apresentando-se mais completa do que a primeira. Foi corrigida com especial cuidado pelos espíritos, que lhe acrescentaram grande número de observações e instruções do mais alto interesse. Como eles reviram tudo, aprovando ou modificando à vontade, podemos dizer que ela é, em grande parte, obra deles, mesmo porque não se limitaram a intervir em algumas comunicações assinadas. Só indicamos os nomes quando isso nos pareceu necessário para caracterizar algumas exposições mais extensas, como feitas textualmente por eles. De outra maneira, teríamos de mencioná-los quase em cada página. Olha só, Kardec, então, dizendo que a revisão do Livro dos Médiuns foi feita totalmente pelos espíritos. E que se ele tivesse que colocar o nome nos textos dos espíritos, teria que fazer isso página por página. Porque os textos não são exatamente dele, Allan Kardec, apenas em parte. E todo o resto pertence aos espíritos. Eles é que revisaram e refizeram o Livro dos Médiuns para a segunda edição. E, finalmente, vamos, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo. De novo, eu vou para a introdução. Eu estou sendo chato, né? É que eu gosto de ler tudo mesmo dos livros e sempre considerei que as introduções são muito importantes. E a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é muito importante. Item 2. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal do ensino dos espíritos. Kardec inicia esse item dizendo o seguinte: se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvesse manifestado a apenas um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer sob palavra no que dissesse haver recebido os seus ensinos. Ou seja, mais uma vez Allan Kardec dizendo que a revelação que dá origem ao espiritismo foi feita pelos espíritos. Bem, trabalhamos o próprio Allan Kardec. E, novamente, não estamos aqui para diminuir a importância do nosso codificador. Trabalho dele, poucos, muito poucos conseguiriam realmente realizar em tão curto espaço de tempo e sem a tecnologia que temos hoje, que facilita muito isso. E na época ele não tinha nada disso. Então, nós louvamos Kardec, sem nenhuma dúvida, né, de todo o coração, de toda a alma. Mas chegamos à conclusão que não existe uma doutrina dele. Portanto, usar o termo kardecismo e nos chamarmos de kardecistas é falar de algo que não existe. Kardecismo não existe. E se o kardecismo não existe, eu não posso ser kardecista. Eu sou espírita e sigo o espiritismo, que é uma doutrina científica, filosófica, religiosa, que está contida nas obras que levaram à assinatura de Allan Kardec, que trabalhou, então, os ensinos dos espíritos superiores. Nós temos que esclarecer isso e não permitir
que na cultura brasileira fique se espalhando. Espiritismo de mesa branca, espiritismo kardecista, espiritismo de umbanda. Inventaram uma série de espiritismo que não existe. O espiritismo é único, é uma única doutrina, nada mais do que isso. E nós não estamos aqui para ficar fazendo interpretações. Mas agora nós temos aí o movimento dos espíritas à esquerda, daqui a pouco vai surgir os espíritas à direita, eu não vi surgir ainda, mas daqui a pouco surge. Espíritas de centro, e sei lá mais o quê. Nada disso existe. É que nós temos a tendência de querer acomodar a doutrina a nós mesmos, aos nossos interesses. Para encerrar as colocações, e podemos abrir aqui o nosso bate-papo, eu lembro uma certa vez no Centro Espírita, e eu fui convidado para coordenar o estudo de um livro dos médiuns nessa casa, e lá estava eu. E peguei lá uma parte, lá citando Kardec, aí o presidente da casa pediu a palavra. E ele diz assim: Marcos, você acaba de citar Allan Kardec, aí no livro dos médiuns. Não, sem nenhuma dúvida. É Kardec, nós não temos aqui que questionar. Entretanto, é o primeiro da vírgula, né? Nós inventamos a danada da vírgula. Entretanto, entre ficar com a palavra de Kardec e a palavra do mentor espiritual da casa, você há de convir que eu tenho que ficar com a palavra do mentor da casa. E eu, na mesma hora, respondi: tudo bem, sem problema. O meu irmão fica, então, com a palavra do mentor da casa, mas eu fico com a palavra de Kardec e, tchau, pode ficar, mas eu já estou me retirando aqui da casa. Não existe isso. Mas foi o mentor espiritual que falou. Ué, mas esse mentor espiritual é um espírito superior? Cadê a fundamentação doutrinária nisso que ele falou? E Kardec é muito claro. Temos que questionar tudo, passar as mensagens pelos crivos da lógica, da razão, do bom senso, da universalidade do ensino dos espíritos. E aí sim, nós vamos compreender com perfeição o espiritismo e poder praticá-lo como verdadeiros espíritas. Mas agora eu abro a palavra a todos. Vamos conversar, os internautas estão aí digitando aí. Vamos abrir, então. Bem, estão me ouvindo bem? Perfeito. Estou meio assim porque o meu áudio anda com uns probleminhas aí, eu fico até receoso. Bem, excelente. Até vou, antes de vir para alguns comentários e perguntas, possivelmente você conhece essa passagem, né, do livro que é o Espiritismo, onde Kardec fala o seguinte, olha: há entre o Espiritismo e outros sistemas filosóficos esta diferença capital, que estes são todos obras de homens, mais ou menos esclarecidos, ao passo que, naquele que me atribuís, eu não tenho o mérito da invenção de um só princípio. Disse a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz, e agora prestem atenção, nunca se poderá dizer a doutrina de Allan Kardec. E isto, felizmente, pois que valor pode ter um nome em assunto de tamanha gravidade. O Espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais somos simples átomos. Então, está lá no que é o Espiritismo, no capítulo 1. Bem claro, né? Claríssimas claro. Essas palavras de Allan Kardec. Tudo isso que nós trouxemos, você trouxe agora o que é o Espiritismo, mostra uma coisa que é muito séria, que nós espíritas, não todos, obviamente, claro, mas em boa parte, desconhecemos o Espiritismo. Nós temos um estudo muito superficial sobre a nossa doutrina, a sua grandiosidade e profundidade em relação à própria vida humana e à eternidade. E nós precisamos urgentemente estudar. Não basta você assistir a palestra, receber o passe,
Não basta fazer isso. Tem que fazer parte dos grupos de estudo, sejam presenciais no Centro Espírita, ou hoje aqui através da internet. E em casa, criar o hábito, isso aqui é uma questão de educação, criar o hábito da leitura, da meditação. Eu tenho esse hábito, formado já há muito, muito tempo, em que eu reservo 1 hora por dia. Isso é sagrado. Fora os outros momentos, né, de fazer uma pesquisa daqui, uma leitura dali, mas 1 hora por dia para ler em sequência, metodicamente, as obras, e com a caneta na mão, marcando texto, fazendo anotações, voltando. E quantas vezes eu já me surpreendi de ter lido e relido o Livro dos Espíritos, estou lá, eu lendo novamente, olho ali para aquela questão, começo a meditar sobre ela e me pergunto, por que eu nunca marquei essa questão, hein? É muito importante. Então, estudar o Espiritismo para realmente conhecer a doutrina, agora, também se transformar, né? Permitir que a doutrina adentre a nós, para que possamos combater as nossas más tendências, os nossos vícios e desenvolver as nossas virtudes dentro dessa realidade da imortalidade da alma. Que você vai me permitir, Arthur, dizer aqui que eu já passei dos 25 anos, né? Eu estou com 67 indo para 68, né? Essa questão da imortalidade da alma me chama mais ainda a atenção, né? Porque eu não sei quando que Deus vai me chamar de volta à pátria espiritual. Então, eu creio ou não creio, porque não existe um meio termo. Mas, graças a Deus, até o momento estou muito tranquilo com essa questão da morte, porque, afinal de contas, eu sou espírita e, portanto, eu sou uma alma imortal. Perfeito. Marcos, agora eu lembro aqui que algumas pessoas que recentemente têm advogado essa questão do nome, do vocábulo kardecismo, alegam que a palavra espiritismo já existia antes da codificação. Eles descobriram lá no documento perdido, possivelmente lá do pessoal do espiritismo anglo-saxão, do movimento anglo-saxão, do espiritualismo moderno, né? Que a palavra existia, né? Então, se aferram a isso para defender que, inclusive, haja vários espiritismos e que esse espiritismo nosso é o espiritismo kardecista. O que você diria a respeito disso? Os druidas, por exemplo, tinham diversas crenças bem próximas, realmente, a vários princípios do espiritismo. Agora, não consta até onde eu conheço que a palavra espiritismo já tivesse sido cunhada por eles e que eles utilizassem. E olha que Allan Kardec estudou bastante isso, já que ele recebeu a comunicação dizendo que ele tinha sido um antigo druida no povo celta. Leon Denis também fez um estudo maravilhoso sobre isso, e lançou, inclusive, um livro a esse respeito. E Kardec sempre deixou muito claro, quer dizer, o espiritismo, os princípios que formam o espiritismo, eles não são novos. Eles existem na história da humanidade, em várias religiões, em várias mitologias, mas não com um corpo doutrinário, não com observações científicas, com a explicação dos fatos, porque o espiritismo não tem nada de místico, absolutamente. Tá? Então, essa informação de que a palavra espiritismo já teria sido utilizado por algum povo antigo, eu desconheço. Mas, partindo aqui do princípio que sim, né, que alguém aí... Eles não eram tão antigos, alguns anos antes, né, de Allan Kardec, descobriram num documento, né, do espiritualismo anglo-saxão, aquele que não aceitava a reencarnação, porque já havia algumas experimentações nesse respeito, né, de origem mediúnica, até a questão mesmo das mesas girantes, né, aquilo invadiu a Europa toda. E, obviamente, o que eu sempre digo é que a palavra espiritismo, que surgiu do inglês, né, que Kardec importou, inclusive
foi criticado pelos franceses por estar cometendo um barbarismo, né, um atentado contra a língua francesa, é uma palavra muito fácil de você criar, né? Você pega espírito, acrescenta ismo, a ism, né, no caso em inglês, igual você bem explicou no início, pronto, está formado. O que eu geralmente argumento em relação a isso é o seguinte, tá bom, mas o que surgiu desse espiritismo que deram um nome? O que restou dele hoje em dia? Exatamente. Nada. Porque quando usaram o nome, eles não deram para esse nome um corpo de doutrina. Sim. Isso só vai acontecer com Allan Kardec. Tá? Porque o espiritismo é uma doutrina. Doutrina significa conjunto de princípios. Princípios filosóficos, princípios científicos e princípios religiosos. O espiritismo é a única doutrina de tríplice aspecto. É a única doutrina que, ao mesmo tempo, é criacionista, porque acredita na existência de Deus como Pai e Criador, mas é também evolucionista, porque defende a lei de evolução. Então, a palavra pode ter surgido antes dele, mas ela não era utilizada e nem significava uma doutrina, o que só vai acontecer a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Então, não existe mais de um espiritismo. Só existe este espiritismo. Não existe um espiritismo anglo-saxão, um espiritismo francês, um espiritismo brasileiro, um espiritismo japonês. Não existe. Obviamente que o movimento espírita, ele sofre a influência da cultura de cada povo. Isso aí acontece mesmo. O movimento espírita brasileiro, os centros espíritas aqui no Brasil, eles têm características diferentes dos grupos espíritas europeus. Porque a cultura lá é diferente, a maneira de fazer as coisas. Por exemplo, uma vez na reunião do Conselho Espírita Internacional, os representantes dos países europeus estavam pedindo uma adaptação de algumas obras brasileiras sobre o centro espírita, que disseram, olha só, que nesta questão aqui da assistência e promoção social espírita, do jeito que vocês fazem no Brasil, não tem nada a ver conosco lá na Europa, não, porque nós não temos esses quadros de miserabilidade, disso. Pelo contrário, os nossos governos trabalham muito bem na ação social, é uma série de coisas. Quer dizer, para nós, a caridade tem outro significado, quer dizer, tem um outro tipo de prática, que não é essa que vocês têm aqui no Brasil. Então, só traduzir aí o livreto sobre assistência social para nós, não adianta. Está completamente fora da nossa realidade. A nossa cultura é outra, ela é diferente. Mas isso é em relação ao movimento espírita, não é em relação à doutrina, que isso fique bem claro. Sem dúvida. E outra coisa que me tem, de certa forma, incomodado são alguns indivíduos de formação aí na sociologia, nas ciências sociais, que têm se empregado muito o termo espiritismos. E aí eles caíram nessa coisa aí que você explicou, nesse fenômeno que lá do início do século XX, né, onde houve essa confusão de espiritismo e umbanda, a perseguição, né, que houve e tudo mais, e aí, né, ficam reproduzindo isso daí, que há vários espiritismos, e aí colocam, né, as religiões afro-brasileiras nesse balaio todo, né? Então, realmente, e pessoas que não conhecem a história do espiritismo, porque se conhecessem, não estariam empregando esse termo, né, de uma maneira tão errônea, não é isso, Marcos? É verdade, Arthur. Eu lembro aqui a minha época, quando eu fiz o hoje ensino médio, né? Na época era o colegial, e na época eu fiz um curso técnico de administração, e tinha turma também do curso técnico de turismo. Aí tinha dado um intervalo, nós, no geral, formávamos uma mesma turma, mas nos separávamos nas matérias específicas. E aí eu entrei na sala onde tinha tido a aula lá sobre turismo, né? E o professor tinha deixado o quadro todo escrito, ele não tinha apagado.
Aí eu olhei o quadro, comecei a olhar e vi que ele tinha dado uma aula sobre as religiões, os cultos aqui no Brasil, essa coisa toda. E aconteceu exatamente isso. Bati os olhos e quando ele puxou lá a chave para falar, né, da cultura africana, não sei o que e tal, aí ele puxou a chave lá, então, Umbanda, Candomblé, não sei o que, lá, Espiritismo. Aí eu olhei aquilo, virei aqui para os meus colegas, que estavam ali, né, que era da turma de turismo, ele falou, olha, desculpe, mas o professor de vocês cometeu um erro. Aí, como assim, Marcos? Olha só, eu vou esclarecer porque eu sou espírita. Aliás, muita gente aqui já sabe. Olha, ele colocou aqui espiritismo como fazendo parte do sincretismo religioso afro-brasileiro. Não é. Sabem por quê? E aí eu comecei a explicar a história. Quer dizer, como que surgiu esse sincretismo religioso afro-brasileiro e a origem do espiritismo, a sua história. E aí eu fui para o próprio quadro, apaguei uma parte lá do quadro, puxei, não sei o quê. Depois vocês mostrem isso ao professor, tá? Porque ele está equivocado, ele está misturando as coisas. E, ó, quero deixar bem claro aqui, hein? Tenho todo o respeito aos nossos irmãos umbandistas, candomblecistas, quimbanguistas, todos. Eles têm alguns pontos de contato conosco. A crença na alma imortal, na manifestação dos espíritos, na mediunidade. Mas ter pontos de contato não significa que eles sejam espíritas. O espírita é o que segue o espiritismo conforme codificado por Allan Kardec, através dos espíritos superiores. A história deles tem origem lá na África, com a mistura depois aqui com o catolicismo, uma série de questões. O espiritismo tem origem na França da metade do século XIX. É uma doutrina. Então, nós não podemos dizer espiritismos, porque, na verdade, eles não existem. Só existe o espiritismo e nada mais. Sim. Outro exemplo que eu gosto de dar também é que Leonardo da Vinci era um gênio, né? Ele não só era um gênio das artes, mas também ele se metia a fazer invenções. E dentre os papéis que encontraram nas coisas do Da Vinci, foram esboços, por exemplo, entre várias outras coisas, do helicóptero. Se pode dizer que Leonardo da Vinci inventou o helicóptero porque ele esboçou algo que muitos anos depois veio a se tornar o helicóptero? Então, a mesma coisa, né? Não é porque alguém uma vez, algum momento no passado, esboçou o que era o espiritismo, que ele passa a ser o criador, digamos assim, né, do espiritismo. Só quem inventou, colocou realmente um helicóptero para voar, é que efetivamente foi o inventor do helicóptero. É como Kardec coloca, as ideias, nós vamos encontrá-las na história da humanidade, aqui e ali. Ele, Leonardo da Vinci, realmente era um grande estudioso, e ele vislumbrou, né, essa ideia, né, de ter uma máquina que pudesse realmente levantar voo. Mas ele não tinha recursos, nada, e nunca ousou, na verdade, tentar. Mas ele esboçou, né, fez cálculos, desenhou, e que ficou para a posteridade. Obviamente que isso foi sendo por outros, paulatinamente investigado, estudado, até que finalmente chegou-se a elaborar mesmo o helicóptero. Nós podemos dizer que o Leonardo da Vinci foi, assim, um protagonista da ideia, na sua época. Mas, claro que nós não podemos dizer que ele inventou o helicóptero, porque realmente não foi o caso. É a mesma coisa com o espiritismo. As ideias espíritas, elas se encontram na história. Um pouco mais aqui, um pouco mais ali, né? Mas a doutrina, ela só passou a existir realmente com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Sem dúvida. Temos aqui a pergunta do Carlos Alvarenga Ribeiro. Boa noite. Qual o objetivo daqueles que querem implantar a ideia de que existe um kardecismo? Bem, primeiramente,
eles ignoram que seja, de fato, o espiritismo. Tá? E eu já disse aqui, rapidamente, muitos, não todos, obviamente, não estamos aqui para julgar ninguém, cada um tem aí a sua razão, mas muitos vivem adaptando o espiritismo à sua zona de conforto. É mais fácil. O espiritismo nos pede o autoconhecimento, a autotransformação, mas nem todos estão afim de realmente realizar isso. E aí você começa a fazer determinadas adaptações. É como disse um presidente de uma casa espírita aqui na cidade do Rio de Janeiro uma vez para mim, disse assim: Marcos, uma coisa aqui que eu já aprendi como presidente aqui da casa, tá? Eu não posso bobear, porque se eu piscar o olho, tem alguém acendendo vela aqui dentro. Porque nós temos essa tendência que está enraizada em nós por causa das outras encarnações, e aí nós queremos trazer isso para dentro do centro espírita. E aí começamos a fazer adaptações na própria doutrina, não é só na prática, não. É na própria doutrina. Então, quando você diz que existe um kardecismo, também tem aquela questão de que você, por exemplo, por este ou por aquele motivo, você não gosta do espírito tal, ou você não quer considerar o médium tal, e aí você quer rejeitar tudo. E aí nós temos esses espíritas que dizem que só leem e estudam Kardec, e mais nada. Mas nós temos um problema sério aí, né? Porque as obras não são dele, são dos espíritos. É como dizer assim, olha, eu não aceito Emmanuel através do Chico Xavier. Tudo bem, é um direito seu. Mas por quê? Porque ele foi padre católico em mais de uma encarnação. E aí, então, não posso aceitar o que ele escreve, porque tem muito de catolicismo nos seus escritos. Ok, não vou entrar no mérito dessa questão, mas você vai ter que abandonar o espiritismo. Não, eu sigo Kardec. Não, você não segue Kardec. Você segue os espíritos que ditaram a doutrina para Kardec. Agora, entre eles, tem Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, todos ex-católicos. Agora, se você rejeita um, porque teve encarnação como padre católico, vai ter que rejeitar o espiritismo. Não vai ter jeito agora. Então, não tem base, não tem fundamentação esses argumentos. Sem dúvida. A gente vê uma pitada aí de ideologia, né, um pouco. São ideologias que sentem uma certa repulsa pelo cristianismo, então tudo que lembra eles cristianismo ou catolicismo, eles, né, se arrepiam todo e saem fazendo essas críticas completamente despropositadas, né, sem qualquer tipo de base maior para que possa ser levado em conta, né? Verdade, inclusive isso aconteceu no início do movimento espírita brasileiro, né? Quando os espíritas começaram a se dividir entre espíritas científicos e espíritas religiosos. Mas o espiritismo tem por base os ensinos morais de Jesus, e nós temos que reconhecer isso. Né? Essa é uma verdade que nós não podemos fugir. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, com esses nossos ranços. Esse é um problema nosso, não é da doutrina. Esse é um problema meu. E eu preciso, então, realmente superar isso. Perfeito, perfeito. Bem, o pessoal aqui fazendo vários comentários, né? Gostando muito, né? Eu acho que, assim, sobre o tema de hoje, tem algumas perguntas, mas fogem ao tema, à temática de hoje. Então, a gente vai pedir para os nossos irmãos que fizeram essas outras perguntas, né, que fica para um outro momento, dentro, né, do tema que em algum momento vai ser exposto aí. Bem, gostaria de agradecer ao Marcos de Mário, né, foi um estudo muito interessante, um bate-papo muito legal, muito solto e muito informativo, né, e que a gente possa contribuir, cada um à sua maneira, para realmente pararmos de usar esse termo, porque isso dá ensejo a uma série de confusões que não são legais, não são, né, positivas para o espiritismo e muito menos para o seu movimento, né? Então,
Então, Marcos, gostaria então que você fizesse as suas considerações finais para a gente chegar então ao nosso encerramento da noite de hoje. Arthur, muito obrigado pelo seu convite, ao Paulo Neto, que não pôde estar conosco hoje, a todos os internautas que participaram e que ainda vão assistir aqui esse vídeo, por esta oportunidade, que entendamos, então, que só existe o Espiritismo. Ele é único. Todo o resto é invenção nossa, humana, e que não tem, na verdade, fundamentação. O kardecismo não existe. Aqueles que quiserem conhecer minhas obras, aqueles que quiserem conhecer todo o trabalho que eu realizo na divulgação do Espiritismo, tem o meu site, que é marcosdemario.com, e também o outro, e também tem o canal no YouTube, tanto o meu canal, Marcos Demário, mas o canal Orientação Espírita, que tem séries, que tem palestras, tem muita coisa nesse canal Orientação Espírita no YouTube. Meu muito obrigado, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e prossigamos divulgando e praticando esta nossa doutrina maravilhosa para que o mundo encontre finalmente paz e felicidade. Grande abraço a todos. Maravilha, Marcos. Então, é um convite aí para vocês, né, que conheçam o canal do Marcos Demário, Orientação Espírita, e tem o outro que leva o seu nome, é isso? Isso. Perfeito. Aí, pessoal, quem, né, quiser conhecer ainda mais os estudos, as exposições, as reflexões do Marcos Demário, então tem oportunidade aqui no YouTube e também os livros dele, como ele já anunciou no início do nosso estudo de hoje. Bem, agradecendo mais uma vez, principalmente ao Mário e a todos aqui que estiveram presentes, né, participando, todos aqueles também irão assistir, né, o Polêmica Espírita da data de hoje, e fazemos o convite para que vocês continuem assistindo Polêmica Espírita. Quem não assistiu os estudos passados, né, já estamos no 47º, então vocês têm aí bastante material aí para assistir e estudar e aprofundar sobre os mais variados temas. E nos veremos na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, das 8 da noite até 9, 9h30, dependendo aí. Nós temos horário para começar, mas não temos horário para acabar o programa. Ok, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.